A gente está de volta aqui ainda falando do Dia dos Namorados, né? Mas de um outro aspecto, porque muitos casais gostam de ter o controle sobre esses relacionamentos, querem deixar tudo muito transparente, né? Para que as expectativas dos dois sejam atendidas. Alguns desses casais acabam criando um contrato de namoro. Você já ouviu falar nisso? Pois é, um contrato de namoro onde as regras do relacionamento ficam mais claras, vamos dizer assim. Tá? Vamos conversar sobre esse assunto, saber mais sobre esse contrato. Oscar Xavier está com alguém que entende do assunto, especialista no assunto. Inclusive, parece que até teve um jogador da seleção brasileira que já fez um contrato assim. Conta essa história, Oscar. Boa noite para você. Vamos lá, linda. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Jornal da Correio nesta quarta-feira. Pois é, o jogador em questão é o Endrick, que é uma sensação do futebol brasileiro, né? Jovem jogador do Palmeiras, que foi negociado lá para o Real Madrid da Espanha, tem jogado pela seleção brasileira, tem se destacado, tem só 17 anos. E esse assunto veio à tona porque o Endrick, outro dia, há não muito tempo, ele disse em uma entrevista que tinha feito um contrato de namoro com a namorada, que é uma influenciadora digital. E aí, na entrevista, nessa oportunidade, o jogador disse que o contrato de namoro servia para manter a relação de forma saudável, que não tinha problema nenhum, para esclarecer qual era a situação do casal naquele momento, para que não restasse, juridicamente falando, nenhuma dúvida. Mas o que é exatamente o tal do contrato de namoro? Em linhas gerais, a ideia é formalizar um documento para deixar registrado que aquela relação afetiva não se propõe a se construir uma família, não se propõe a se tornar um casamento, que aquela relação ela permanecerá apenas como um namoro, sequer uma união estável. É mais ou menos isso. Dr. Marcos Antônio está aqui com a gente, advogado, para nos explicar exatamente do que se trata o contrato de namoro e por que aqui no Brasil não é só o jogador Endrick. Esse tipo de documento tem conquistado cada vez mais casais interessados. Boa noite. Boa noite, Oscar. Boa noite a todos. Realmente, esse é um documento que, juridicamente falando, vai comprovar que aquele casal só tem uma relação de namoro. Não tem uma relação mais profunda e eles não têm o intuito de formar família. Então, para isso, o contrato de namoro está crescendo cada vez mais no nosso país. Que diferença faz ter um contrato como esse? Para que serve eu deixar claro num documento que eu não quero constituir uma família com aquela pessoa com quem estou me relacionando afetivamente? Certo. Esse contrato vai determinar que a pessoa não terá nenhuma expectativa de direito sucessório, direito previdenciário em relação àquela outra pessoa. Fixa ali a intenção única e exclusivamente de namoro. Ela não tem a intenção de formar família, de um relacionamento duradouro. A relação de namoro é aquele momento, então ela se preocupa com aquele momento e para isso o contrato de namoro vem sendo vigente e sendo feito no nosso Brasil. Doutor, que tipo de problema esse contrato ele previne? Esse contrato previne que você futuramente, quando se separar, por exemplo, da sua namorada ou do namorado, essa pessoa não venha a requerer direitos de pensão, direitos de bens móveis ou imóveis que construíram na constância desse namoro. Muito bem, conversamos aqui com o Dr. Marcos, advogado, a quem eu agradeço aqui os esclarecimentos sobre o contrato de namoro. E nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas sabem do que se trata, o que é que elas pensam sobre o tal do contrato de namoro cada vez mais popular. Solta o VT, por favor. O que é que você colocaria num contrato de namoro? Com certeza que não deve haver traição. Quem está comprometido no relacionamento não vai querer trair, com certeza não quer ser traído. Com certeza fidelidade, primeiro lugar de tudo. Segundo, a pessoa entender meus horários e entender que cada um tem que ter a sua vida, né? Poder sair com os amigos e eu com os meus, mas também não para balada, essas coisas que também é demais. Uma cláusula para os dois fazer terapia, é uma exigência, porque imagina você conviver com uma pessoa onde você tá ali, não tem muita experiência com aquela pessoa e a pessoa é de um jeito, você é de outro. Isso, às vezes, na maioria das vezes, não dá bem. Não sair com as amigas, de jeito nenhum. Nem com os amigos?
Com os amigos ainda deixo. E a senha das redes sociais, Pois é, tá vendo aí? É o povo falando sobre o tal do contrato de namoro. Assunto popular, doutor Marcos. E se em algum momento o casal desistir, o relacionamento terminar, ou eles resolverem dar um passo adiante na relação, é possível uma rescisão desse tipo de contrato? Sim, Oscar, é possível sim. Caso eles tenham registrado esse contrato no cartório, é necessário que ele vá ao cartório para também informar lá no cartório que foi rescindido esse namoro. Se foi feito um contrato particular de forma autônoma, é bom mandar uma mensagem no WhatsApp, deixar registrado algo que esse relacionamento realmente cessou. Caso eles queiram algo a mais, queiram sim constituir família, pode ser feita uma união estável, uma declaração de união estável, que comprova que a relação vai ser longa e duradoura para fins familiares. Muito bem, obrigado, doutor Marcos. Está aí, doutor Marcos falando sobre o contrato de namoro. É isso, Linda e amigos e amigas que nos acompanham nesta quarta-feira aqui no JC. O contrato de namoro, ele preserva aí problemas que podem ser gerados no futuro no que diz respeito também, inclusive, a patrimônio, né? Às vezes um dos participantes ali, um dos entes do casal tem um patrimônio maior, quer preservar, o contrato de namoro acaba preservando problemas em relação a isso e outras situações. Ô Linda, eu não sei se eu faria não, contrato de namoro não. Acho que não precisa, hein? O que é que você acha? Bom, aí cabe a você escolher, né? Mas se você acha que não precisa, também. Torço que dê tudo certo, que você realmente não precise, viu? Mas, só para fazer o que a gente acha estranho, né? Contrato de namoro. O que acontece? Hoje em dia, muitos os namoros, né? Mudou muito do que era no tempo passado. Então, hoje tem alguns namoros que é quase um casamento. Então, por isso a necessidade, muitas vezes, como o advogado aí explicou, o especialista explicou, da necessidade desses contratos. Mas obrigada, viu, Oscar, pela participação. Boa noite para você. Boa noite do Dia dos Namorados.